Boa noite a todos. Novamente, muita alegria de estar aqui. Nós, como bem lembrado Chico Xavier, se aqui viemos é porque estamos com saudade de Jesus, né? Então, não sei cada um de vocês, mas eu estou morrendo de saudade dele. Às vezes eu até falo, isso demora? Mas, enfim, toda vez que nós nos reunimos em seu nome, que nós falamos dele, né? Que nós estudamos os seus ensinamentos, a gente fica mais pertinho dele. Então, vamos aproveitar hoje para matar a saudade. O estudo da noite de hoje é sempre pesquisado na codificação espírita, primeiramente, mas o texto é do Dr. Andrei Moreira, no seu livro Alto Amor. E existe também uma influência, né, uma referência do Dr. Sérgio Felipe Oliveira, neurocirurgião, conhecedor, estudioso da glândula pineal, que para aqueles que sejam curiosos, o Dr. Sérgio nos ensina que se a gente passar a língua assim no céu da boca, está todo mundo passando a língua no céu da boca, então nós estamos acariciando a nossa glândula pineal. Então, quando vocês estiverem assim muito atormentados, passa a língua no céu da boca para acalmar a glândula. Brincadeira nossa. E também material de uma palestra espírita, quando o tema, né, falou do apóstolo Pedro, aí eu fui lá no YouTube ver se eu achava alguma coisa a mais para me inspirar, e estava lá, né, Simão Pedro, eis-me aqui. Aí eu disse, é essa. Arranjei, acho até que eu vou pôr o YouTube lá para a pessoa assistir. Mas Simão Pedro era o nome do palestrante, né? Não era, então. Mas lógico que ele nos deu uma boa referência sobre o que nós vamos falar na noite de hoje. Agora, eu preciso me ajeitar com a parte tecnológica do processo, que essa eu acho que eu vou reencarnar ainda algumas vezes. Tá indo? Não vai? Aí vai, vou ter que ficar realmente segurando o mouse. Ok. Então, vamos lá. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem Jesus dizendo, eu não vim destruir a lei. Bom, está no Evangelho de Mateus. O que acontece? Moisés veio abrir o caminho para as nossos conhecimentos sobre a nossa moralidade, o que é certo, o que é errado, o que devemos ou não devemos fazer. Acontece que na época lá de Moisés, ele criou umas leis que funcionavam, ele foi inspirado por Deus e nos deu os 10 mandamentos, e a partir dali criaram-se leis um tanto quanto materialistas. Então, ok, a gente tinha que fazer o bem, a gente tinha que ser bom, mas as recompensas eram terrenas. A gente não tira o crédito de Moisés, ele começou a obra. E aí vem Jesus. Jesus fala, eu não vim destruir a lei, né? Então, ele continua os ensinamentos de Moisés, mas dá uma ajustadinha. Então, o que Jesus faz? Ele dá aquela ideia de imortalidade, né? Ele vem nos dizer do mundo espiritual. Tanto que sua aparição depois da cruz foi fundamental. Como é que ele fala da vida após a morte? Meu reino não é deste mundo, e depois não vem aqui mostrar, né, o que ele está falando. Então, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, é preciso que eu vá primeiro. Jesus está nos dando essa ideia de imortalidade, de pensa fora da caixa, né? Não espere essas recompensas aqui, porque tem algo além. Então tá. Então Moisés começa falando, olha, não pode matar, não pode desejar a mulher do próximo, o homem do próximo, que a gente está bem, né, nessa tarefa, não está desejando ninguém, não pode roubar, não pode isso, e guarda isso domingo e tal. Mas aí Jesus vem e fala assim, olha, faz tudo isso, mas não é para agora, tá? Para depois. Para um depois o quê? Que a gente não tem ideia, porque quando a gente vem, a gente esquece do passado. E aí, por isso, vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, justamente para explicar essa imortalidade, esse outro mundo que Jesus veio trazer.
e explicar pelo próprio Espírito de verdade, junto a outros elevados. Então, o Espiritismo não é uma novidade qualquer, é uma continuação da obra divina, que vai nos esclarecer ainda mais, vai nos ampliar ainda mais os nossos horizontes, para a gente entender o que a gente está vivendo aqui hoje, o porquê da vida, o porquê do meu sofrimento, o porquê do sofrimento de quem eu amo. E é nesse Espiritismo que a gente vai encontrando consolo, que a gente vai encontrando mais paz. Bom, aí vem Pedro. Ok. Antes de a gente contar a historinha de Pedro, é bom lembrar que nesse próprio capítulo 1, o Evangelho do Espiritismo vem unir ciência e religião. Por quê? Porque Pedro, respeitosamente, é o nosso querido apóstolo vacilão, né? 3 vezes, Jesus está lá esperando de Pedro, e ele 3 vezes, Senhor, não é para mim não. Então, quando o próprio Pedro vê Jesus na água e fala, Senhor, se tu me chamares, eu vou até ti. E Jesus fala, vem! E Pedro começa a andar sobre as águas. E está indo, está focado. Tem ali, Jesus falou, vem, deu um comando. E ele está indo. Só que aí bateu um ventinho, deu uma estremecida, tirou o foco. Deixou-se tomar pelo sentimento do vento, da tempestade e afundou. Jesus vai lá e socorre. Então, que movimento é esse de fé? De falar, Jesus, me chama que eu vou. E vai. E acontece o sobrenatural. É essa relação ciência, religião. Onde Allan Kardec nos lembra que a ciência sem religião ficaria impossibilitada de explicar-se apenas, usando apenas a lei da matéria. E a religião, por sua vez, ficaria desprovida de provas sem a ciência. Como é que a gente vai provar o que foi que aconteceu ali entre Jesus, o próprio Jesus andar sobre as águas? Então, nós precisamos desse casamento para que as nossas aflições façam sentido, para que o sofrimento mude de significado e que aí a gente possa lidar com o problema focando na solução. Porque, diante disso, a gente descobre que é possível. Então, o Dr. Andrei, na sua obra, quando fala de Pedro, ele mostra esse Pedro vacilão, essa parte humana de Pedro, mas lembra que ele também se autossuperou. Então, quando a gente quer buscar uma cura física ou espiritual, melhor ainda, integral, é preciso a gente lembrar desses lados. E a gente tem ali que, como aceitar a bandeirinha da paz, ficar de bem de nós mesmos, né? E aceitar as nossas próprias sombras. Porque foi isso que Pedro fez. Pedro foi capaz de aceitar o estágio que ele se encontrava, mesmo tendo vivenciado perto de Jesus, ali, amigos. E aí o doutor Andrei nos lembra que ele demonstra, com a sua vida de testemunho e auto-superação, o que pode o Filho de Deus quando decide vencer a si mesmo, encontrando a paz em seu coração. Então, como é que a gente sabe o que nós podemos? Alguém gostaria de tentar? O que nós podemos? Tudo. Thank you. Gostei da resposta. Nós podemos tudo. Jesus falou, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E ele não falou isso para enfeitar o evangelho. Ele falou isso por ser possível. Tanto que Pedro começou a andar sobre as águas. Então, Pedro, um pescador simples, né? Vai lá, sai para pescar com seu irmão
E depois de uma noite toda laboreando e nada de peixe, Jesus vira para Pedro e fala assim, joga a rede. E vem peixe que precisa de outro barco para buscar mercadoria. Pedro olha e fala, não posso. Não posso com Jesus. E ele estranha aquilo. É um conflito, ele ama, ele admira, mas ele se sente impotente de conviver com aquilo perto dele. Aí vem a água e ele afunda. Mas ele quer continuar. Ele não desiste. Ele vacila, mas volta. Vacila, mas volta. Até que Jesus chama Pedro e explica do que vai acontecer, do seu sofrimento, do seu testemunho, do martírio que ele ia passar para ser crucificado. Pedro não consegue. Eu não estou pronto. Então tem que ser muito autêntico para chegar para Jesus e falar assim, Deus te abençoe, não é comigo, fica para a próxima, né? Não tem reencarnação, não tem outra vida? Então fica para a próxima. Quem é o Pedro hoje? Nós. Pedro tem tudo o que nós temos. Então, se ele tinha a parte humana, nós também temos o alto amor. Aí, isso aqui é um pouquinho assim da parte do mundo, né? Conversa de Zazap. Conversa de Zazap. A conversa é intelectual, não se fala só de bobeira. Nós aí recebemos permissão, então, é fulano e beltrano trocando uma conversa, falando sobre ciclana, né? Então, ciclana estava passando por um momento muito difícil, está ainda, creio eu, que sofreu traição de marido, aí teve que divorciar, aí a mãe fica doente, aí a mãe acaba desencarnando, sabe, as coisas não tão fáceis pro lado da ciclana. E no desenrolar da conversa, quando já está naquele auge de positivismo, de que já isso tudo vai passar e tal, fulana resolve dizer, não, mas imagina se Jesus se prendesse, né, a essas coisas. Era parte do raciocínio de que isso também vai passar, vai dar tudo certo, Jesus conseguiu passar por isso, não se prendeu a essas coisas e aí vem um baixo astral e diz, mas ele é Jesus, né? Tá, ele é Jesus, mas... Sim, e foi ele quem disse que podeis fazer o que... Aí já está longe dessa perfeição. Já pôs Jesus lá num outro mundo que não faz parte do nosso. E aí a fulana, tentando continuar o raciocínio, já foi questionada. E você? E você que me fala dessas coisas? Você faz? Cada um à sua maneira. Jesus é perfeição? Tá, Jesus fez de uma forma perfeita. Nós fazemos da nossa forma. Quem é capaz de julgar se está certo, se está errado? Se está muito, se está pouco? Eu não posso julgar se a senhora está fazendo muito ou pouco, certo ou errado. É um relacionamento seu de Deus. E pronto, o importante é fazer alguma coisa. É a gente não se acomodar naquela situação de vítima. Então, eu achei interessante porque é preciso que aqueles que creem de verdade em Jesus, tirem Jesus do livro. Ele não pode ficar só no Evangelho. Ele tem que ficar nas nossas atitudes, para a gente poder conseguir atingir essa transformação renovadora que aconteceu com Pedro. Vamos aqui ao próximo slide. E aí tem a parte humana de Pedro. O que Pedro sentia? Medo, desejo de controle, médium das sombras. Quando Jesus fala, olha, eu vou passar por isso, aquilo outro, é preciso que você seja forte, que você tenha fé. Pedro virou para Jesus e falou assim, vai com Deus. Aí Jesus fala, saia, Satanás, não sei o quê. Então, como se Pedro, como não?
porque Pedro estava sendo médium das sombras. Ele estava aquele medo dele, aquela sensação de insegurança, de impotência, de não ter ressonância com o amor do Cristo, fez com que ele se conectasse com as sombras. Sombras de quem? Do mundo espiritual também. Porque quando nós abrimos as nossas portas psíquicas, nós vamos nos afinizar com aquilo que a gente está oferecendo ao mundo espiritual. Então, naquele momento, Pedro estava com as suas próprias sombras. E foi essa afinidade que ele teve, a ponto de dizer que Deus te abençoe, eu não estou pronto para isso. E Jesus entende. Jesus entende. E aí vem esses conflitos, né? Poxa, eu amo Jesus, eu admiro Jesus, eu não consigo segui-lo. Eu não consigo ainda me sacrificar a esse ponto. São os conflitos que faz ele, então, médium de sombras. Mas aí ele, então, acompanha Jesus à distância. Todo o martírio de Jesus, ele acompanha à distância. E Jesus tanto sabia que falou, Pedro, não tem importância. Pode ficar aí, você não vai aguentar me acompanhar. Quando você voltar, então você exemplifica para os seus irmãos, porque na tua pedra será construída a minha igreja. Então, ao acompanhar Jesus no nível que ele poderia alcançar, da maneira que ele poderia alcançar, ele aceitou-se sombra e reconheceu-se luz. Então, eu estou apagado, mas ele sabe que eu vou iluminar quando eu voltar. Eu posso ter me apagado agora, mas já já eu me ilumino, porque é isso que eu sou. E aí acontece a grande autossuperação e transforma o medo em coragem, e transforma o controle em entrega. As neuroses de quem quer ter o controle de tudo são espiritualmente avassaladoras. E está aí a síndrome do pânico para explicar muito bem isso. Aquela sensação que a pessoa vai morrer e não tem médico nenhum que consiga te dar um diagnóstico certo. Mas cada vez mais sendo trabalhado. E a gente vai ver essa parte acadêmica, científica mais na frente. E aí, aconteceu a autotransformação, estou bem. Estou bem, já fiz, né, uma vez, então tá bom. Bom, olha, sem te informar, dá trabalho, né? Foi uma vez, mas requer perseverança, esforço. É toda hora. É toda hora. Então, esse mar de pescaria que simboliza a nossa vida hoje são os nossos altos e baixos, os nossos obstáculos, a nossa falta de dinheiro, a nossa falta de companhia, a nossa falta de um trabalho bom, falta de trabalharol, falta de paciência com a criatura que está ali do nosso lado. Esses são os nossos mares, essas nossas turbulências. E Jesus vem ensinar a gente a caminhar sobre tudo isso. Não ignorar tudo isso. É caminhar sobre isso. É ter força para suprir essa falta. É ter fé para dizer, não, eu estou trabalhando, já já eu consigo um trabalho novo, já que esse aqui não suporto mais aquela criatura. Não, eu tenho fé que fulano vai mudar, vai. Continua tendo fé. Continua tendo fé. Mais fácil ter fé que você mesmo mude do que o próximo. Né? Porque o que é do outro, é do outro. Então, são essas coisas que a gente precisa aceitar em nós. E aceitar que nós podemos fazer como Jesus fez. E muito mais. Porque o tempo, ele é progressista. Então, quando Jesus veio, não tinha o que tinha hoje, os recursos que tem hoje. Por isso que a gente faz mais. Porque hoje a gente tem muito mais recursos para fazer o bem.
e o mal. Aí, onde é que a criatura está se assimilando? Com o que nós estamos nos afinizando? O Dr. Andrei fala que o homem escolhe com o que se sintoniza a partir daquilo que cultiva em sua intimidade. E aí agora a gente vai entrar na parte onde o Dr. Sérgio Oliveira explica sobre os novos termos na medicina. Ele é espírita, fundador da Unispírito. Então, para aqueles casos assim mais complexos sobre a saúde mental, a nossa ou seja lá de algum conhecido, seria interessante a gente fazer uma pesquisa e conseguir um contato, porque ele, eu não sei se é de fácil acesso, mas eu sei que ele está disponível, especialmente na internet. Ele dá aulas online e nem todas é só para o mundo acadêmico. Então, diz ele que hoje fala-se muito na promoção da saúde. O que é a promoção da saúde? Promoção da saúde é a capacidade da pessoa lidar com problemas. Quem aqui tem problemas? Por favor, levante a mão. Nossa, eu vejo pessoas de braços cruzados. Que inveja. Gente, deixa eu falar. Eu, na minha sombra, estou com inveja de quem não tem problema. Porque todos nós temos. Mas a gente continua sorrindo, a gente continua lutando. Dá uma pedroca no caminho. Não é uma pedra, é uma... Pedroca é um nickname para Pedro, né? Uma vacilada. Rola essas coisas, às vezes, da gente duvidar mais, desânimo. Nossa, olha, não tá fácil. O caso da ciclana do Zazap, que, sabe, é um atrás do outro. Gente, se é uma luta livre, é uma porrada emocional atrás da outra, que a fulana lá estava passando, ciclana, sei lá já quem é. Não é fácil. Mas é possível passar por tudo isso. Porque o meu reino não é deste mundo. Então, assim, qual é o nosso foco? Às vezes a gente está sofrendo demais por um trabalho que a gente quer muito, e esse trabalho que a gente quer muito vai fazer com que a gente abra mão de outras coisas importantes na nossa vida. Nós estamos prontos para isso? Para a mulher é muito fácil fazer uma comparação com a gravidez. A pessoa quer ter filho, mas você quer ser mãe? Aí eu quero ter um filho. Vai ser uma menina, vem gêmeos, meninos. Imagina, está preparado? A gente pensa que não, isso tudo muda a figura. Bom, se pediu a Deus que quer ter filho. Bom, se pediu a Deus, quer ser mãe. Aí vem do sexo que eu queria. 18 anos depois a gente conversa. Se era isso mesmo que você queria. Está preparado? Para aquela criatura que você deu todo o seu amor te ofender como o pior dos inimigos? Aquele pai que não dormia à noite preocupado porque não tinha um trabalho e precisava pagar o aluguel? É extremamente ignorado dentro de casa. Então, assim, são coisas, é vice-versa, né, gente? Também vai de pais para filhos. São coisas que a gente tem, assim, talvez que dispensar um tempinho a mais para refletir. Jesus refletia muito sobre isso, para a gente poder aprender a lidar com os problemas. Porque aí ele explica que hoje, olha, a espiritualidade hoje é um tema oficial na medicina, né? Então, vai aí tendo a modificação do conceito de saúde. E a caridade exige conhecimento. Aí ele vai falar baseado no quê? Podeis fazer o que faço e muito mais. Jesus também manda Zazap, só nas apresentações espíritas. Então, como é que ele explica isso? Tá bom. Aí está a criatura. Onde está a fé da criatura? Vocês acertaram a primeira pergunta, porque está dentro de nós, né? No espírito. Então,
tem o corpo humano e a nossa fé está ali dentro, é parte de nós, no nosso corpo espiritual. Quem vai promover essa cura que a gente busca é a fé. Cura de quê? Da saúde. Mas que saúde? E do corpo. As duas. Porque tudo que acontece lá no espírito reflete no nosso corpo. Já não tem mais como duvidar disso. Se lembra quando Kardec fala lá na frente que a religião precisa da ciência, a ciência precisa da religião para se explicarem? Bom, aconteceu-se aí, lá no passado, as divergências, as deturpâncias na religião, que a ciência virou e falou assim, não, meu filho, que nem Pedro vira para Jesus e fala, vai com Deus, a ciência olha para a religião e fala, vai com Deus. Então, o Espiritismo vem unificar para explicar, para nos tirar esse véu de encarnações que cada um tem aí no seu espírito. Então, onde está o espírito? Onde está o nosso espírito? Está aqui em nós, na nossa área psíquica, né? Então, está encarnado. Agora, estamos passando transitoriamente por esse corpo que adora um brigadeiro. E depois, quando morrer os granulados, volta para o mundo espiritual. Mas está aqui no nosso campo psíquico. Então, é através do espírito que a gente vai arranjar essa força interna, que basicamente está na nossa glândula pineal, que abastece o resto do nosso corpo. É do cérebro que a gente faz essa conexão direta com o espírito. Então, quando ele fala que são novos termos na medicina, graças a Deus. It's about time. Já era hora, né? Está acontecendo. Olha o progresso chegando. Por que a gente pode fazer mais? Porque hoje a gente tem mais conhecimento. Antes a gente fazia o bem. Mas ele era limitado porque se eu fizesse o bem eu só ganhava um brigadeirozinho. Coisas terrenas. Né? Depois a gente começou a fazer o bem, mas a gente não sabia direito por quê. Ok, Jesus era Jesus. Olha lá a mensagem do WhatsApp. Mas Jesus era Jesus. Tá, gente, Jesus é um espírito crístico. Mas ele veio mostrar, nessa mesma condição que a gente está, o que é possível fazer. Então, hoje, se a gente faz um bem e quer um brigadeiro, ok. Mas não come muito brigadeiro para não desencarnar antes da hora, porque tem coisa para se fazer. Percebe a linha de raciocínio? Já muda, já não vai direto ao prato, já olha e pensa um pouco. São associações meio fúteis, mas que a gente precisa associar com a nossa vida. Quem somos nós agora? O meu problema não é igual o problema da Dona Helena. Nós estamos na mesma condição humana. Problemas distintos. Com os mesmos recursos para melhorar e solucionar esse problema. Percebemos a linha de raciocínio que nós temos hoje? Que talvez antes a gente até tinha, mas talvez não prestasse muita atenção. Só que isso já está ficando cada vez mais atual, mais repetitivo. Vamos lá. Continuando nos novos termos da medicina. Doutor Sérgio dá o exemplo da mulher hemorrágica, né? De novo. Aquela mulher que já estava hemorrágica lá por aqueles tantos dias, se arrasta, não conseguia nem andar. Ela se arrasta, né? Então, o que Santo Agostinho falou? É preciso crer para compreender. Então, a gente precisa crer em alguma coisa para a gente entender aquilo. Mas, sobretudo, é preciso
compreender para a gente saber no que está crendo. Porque lá na época de Moisés a gente só creia. Ah, tá, eu creio. Mas não via nada, não sabia de nada. Aí vem Jesus e exemplifica tudo aquilo. Aí dá umas conflituadas, né? Poxa, Jesus, eu vou ter que fazer tudo isso? Tem uma tarefa mais fácil? A gente não pode dizer que não teve o exemplo. Então, assim, em que eu estou crendo hoje? Qual é a minha crença? Qual é a minha fé? No que eu acredito? Ah, eu acredito na vida após a morte, eu acredito que é importante a gente fazer o bem durante a nossa estadia na Terra, que a gente precisa cuidar dos nossos familiares e todos aqueles que nos odeiam. Por que você acredita nisso? Ah, porque depois, quando a gente morre, o espírito continua e tal, Ai, olha, eu não sei se eu acredito em reencarnação, sabe? A gente não sabe ainda se aquela fé tem alicerce. E tá ok. É importante a gente saber em que nível que a gente está, para a gente saber até onde a gente pode ir. Porque se eu espero mais da minha amiga, Deus com certeza espera o que ela pode fazer. Ele não espera mais do que ela pode fazer. Quem espera mais sou eu. Porque eu acho que ela pode fazer ou porque eu quero que ela faça. Então, é importante aceitarmos como somos. Reconhecendo-nos o quê? Luzes, né? Aceitar as sombras, reconhecendo luz. Então, ele fala, a tua fé te curou. Porque aquela mulher, o que ela fez? Ela não tinha condição nenhuma mais, mas ela acreditava em Jesus e sabia o porquê que acreditava em Jesus, que levou ela a tocar lá na barrinha da batinha dele e se curar. Aí Jesus vira e fala assim, olha, foi aquele antibiótico que te curou, tá? Aquela cirurgia que você fez para remover aquele cisto ali no seu útero, que causava aquele sangramento. Olha, veja só, foi o meu magnetismo que te curou. Foi assim que Jesus falou para ela? Jesus entrega essa possibilidade de que, sim, nós podemos. Olha, a tua fé te curou. Então, associado, obviamente, naquela época, precisava de um poder nível Jesus Cristo. Fazer com que ela se curasse. Por que hoje nós temos duas pessoas com o mesmo tipo de patogênese, doença, que são tratadas com o mesmo remédio? Vamos supor que o nível da doença é 15%. O remédio para ser tratada a doença de 15% é um antibiótico de 3%. 3% é dado para paciente A, 3% é dado para paciente B. Paciente A reage ao tratamento, paciente B não reage ao tratamento. Qual é essa diferença? Se é a mesma doença, o mesmo remédio para aniquilar a doença, supostamente no mesmo corpo orgânico, o corpo humano. O que é que diferenciou nesses dois casos? O emocional, né? A forma como está lidando com a doença. Então, esse novo termo que o Dr. Sérgio nos diz é que antes se falava da doença, tratar a doença, e hoje já se quer falar no estado de saúde. Ok, existe ali a doença, existe o antibiótico. Por que o paciente não está reagindo ao antibiótico? Por isso que hoje está tão em alta a psicologia positiva. Vamos focar na cura, vamos focar na solução, vamos focar no bom, na saúde. Então, o que acontece? Nós temos o nosso espírito que comanda, é interligado com a glândula pineal, que comanda, dispensa a energia a adrenalina para toda a nossa corrente sanguínea. Ou seja, a glândula pineal, todo mundo fazendo cosquinha na glândula pineal.
A glândula pineal vai dispensar a energia, a fonte de energia necessária para as outras glândulas principais do nosso organismo, basicamente relacionada aos nossos chakras, ao corpo espiritual. E aí a pessoa está fazendo o tratamento junto com a pessoa A, e a pessoa A acorda de manhã, faz uma prece, agradece, fala para Deus que tem certeza que vai dar tudo certo e que está pronta para o que tiver que acontecer, mas que a pessoa gosta da vida, quer continuar a viver, que se possível, né, com saúde e tal. Aí chega a pessoa B, acorda, mas sei não, viu? Que calor! Essa Flórida deve estar ali do lado de Marte, não é possível. Aí a pessoa recebe um bom dia só se for para você, né? E aí começa aquelas atitudes simplistas, mas acumulativas, né? Então esse mau humor, essa ranzinza provoca acidez extra no estômago. O que um estômago mais ácido que o outro vai fazer com o antibiótico? Vai anular o efeito do remédio. Então não adianta a gente querer ir no médico, arranjar a pílulazinha da alegria, que vai remodular os nossos pensamentos, porque não está no remédio, está no paciente. E por mais que estejamos numa fase muito difícil da nossa vida, é possível mudar esse estado de consciência. Porque foi isso que Jesus afirmou. Ele não disse, talvez você consiga fazer mais que eu. Ele afirmou que é sim, é possível. Então, qual é esse meu problema que está consumindo a minha alma? É problema no trabalho? Eu preciso conversar com o meu chefe. Mas eu tenho medo de ser mandado embora. Pensa primeiro, escolhe as palavras, faça uma oração. Conversa com o seu chefe. Ninguém está pedindo para ir lá explodir com o seu chefe. É com a minha família? Eu preciso conversar com fulano e beltrano. Mas fulano e beltrano não aguento. Então faz terapia, põe uma cadeira, finge que fulano e beltrano está ali, vai ensaiando. E reza, pede a Deus que ponha essa oportunidade na nossa vida. Porque quando a gente faz esse movimento, é a nossa fé em ação. Porque ela lá parada não adianta. Se eu tivesse que andar no mar, vendo Jesus, não sei se eu ia conseguir. Eu tenho medo de tubarão, eu não sei se eu ia. Agora, se eu estou numa viagem, me acontece um negócio, alguma coisa de emergência, eu caio em alto mar, eu vou nadar, eu não vou ficar esperando o tubarão vir me comer. Percebe a diferença? Entendeu? Uma coisa é quando a gente busca aquilo e outra coisa é quando aconteceu. E a gente precisa sair daquela situação. E aí a gente pergunta, estamos prontos? Se não estamos prontos, vamos nos preparar. E quem se ama, como Pedro se amou, se transforma. Se o problema é físico ou espiritual, ou os dois, a gente busca tratamento. A gente busca ajuda. Isso é parte do se amar. Cuidar de si mesmo, para poder cuidar do próximo. Porque senão fica difícil. E aqui, hoje em dia nós temos aparelhos que fazem detecções magnéticas do organismo humano. Quando a gente entra num passe o quê? Magnético. Tá lá já está na medicina. Esse magnetoencefalograma aqui, esse palavrão aqui, essa palavra, vai medir a nossa corrente sanguínea no cérebro. Então, isso prova, essa máquina é capaz de provar que, dependendo do que a gente pensa, a gente muda o estado da nossa corrente sanguínea no cérebro. Pensou, modelou. A pergunta que o Dr. Sérgio faz é, o que estamos construindo? Estamos modelando. O que estamos mandando para os nossos corpos? Então, se esse mau humorzinho é só todo dia de manhã,
Já já vai começar a ser de manhã e antes do almoço, porque existe uma predisposição. Do mesmo jeito que existe uma predisposição para a gente acordar feliz, agradecido. Ai, me deu um mau humor, mas não tem importância no fim do dia. No final do dia, olha, tá tudo bem. Nossa, hoje foi difícil. Foi difícil. É preciso a gente o quê? Aceitar as nossas sombras. Foi difícil. Ai, mas estamos longe da perfeição. Estamos longe, mas a caminho. Né? Longe, mas a caminho. Então, é possível. Aí ele explica que essa promoção de saúde está diretamente relacionada ao domínio do espírito. Né? É um novo termo, como ele mesmo disse, mas não é relacionada à farmacêutica. Não existe uma pílula para promover saúde. É o nosso espírito que promove, porque ele é o alicerce para o quê? Para essa nossa promoção espiritual. O Dr. Décio Andoli Júnior, já falei uma vez, repito, ele tem um material onde ele explica que muitas pessoas, especialmente nos casos, a maioria são casos de câncer, que desencarnaram, o perispírito, o corpo espiritual já não tinha mais a chaga. A criatura venceu aquele problema, só que o corpo estava tão já debilitado que não conseguiu se recompor. Mas o espírito estava curado. Então, as nossas lutas nunca são em vão. Nunca são em vão. Quando a gente lembra de que existe uma imortalidade, um depois e antes daqui, que existe uma continuidade de vida, a gente lembra que tudo que a gente faz aqui é para essa bagagem. É para essa bagagem. O que a gente está carregando nessa bagagem? Coisas positivas geralmente pesam. E coisas negativas, perdão, geralmente pesam. E coisas positivas, em termos de alívio, elas são mais leves, elas não pesam tanto para a gente carregar, né? Um sentido figurado. Então, o que a gente está criando nessa nossa mente? A mensagem de hoje fala que para a gente não ser rude com as pessoas. Às vezes a pessoa não nem é para você, você está sendo grosso com você mesmo, não está nem percebendo. Ou então a pessoa está ali te olhando, fazendo uma prece, pedindo compaixão e sorrindo para você, entendo, né? Aquela educação que os pais deram. Então, quando a gente fala, perdoar o próximo, não é o próximo que a gente vai perdoar, a gente vai perdoar nós mesmos. Porque às vezes o próximo já não está mais com aquele problema que nós estamos carregando. Então é preciso interpretar o que essas coisas que Jesus tanto nos fala quer dizer. E quando o Dr. Sérgio fala que caridade exige conhecimento, é basicamente o fato de, por exemplo, a gente conhecer aquela cultura, a gente conhecer o problema de cada pessoa, de cada povo. Às vezes nós mesmos, vamos supor que nós estamos no Brasil, somos todos brasileiros e tal, ainda assim é diferente a nossa realidade. Aí existe uma maneira de tratar aí os pacientes brasileiros. Tá? Aí chega na América, quer tratar com o mesmo jeitinho. Na América do Norte existe uma cultura diferente, existem expressões linguísticas diferentes. Gente, quando tem expressões linguísticas diferentes, a interpretação vai ser o quê? Vai ser diferente. Então, Jesus teve uma língua na época dele. O que aquilo daquela época dele queria dizer para a gente hoje? Porque para mim, caminhar sobre as águas no mar com tubarão não rola. Eu não sei para vocês. Parabéns. Eu preciso reencarnar várias vezes para isso. Então, é preciso interpretar essas mensagens de Jesus. Esses peixes que ele tanto fez em abundância para encher 2 barcos. É mostrando para o Pedro, falando, olha, Pedro, confia em mim. Eu vos dou a vida e dou em abundância.
Não vai faltar peixe. Então não vai faltar o que a gente está precisando hoje. Porque a única coisa que falta, falta de nós para ele, não do contrário. E ele não reclama essa falta. Está ali esperando, continua convidando. Então o Dr. Sérgio, ele nos ensina como entender esse sofrimento. Porque, olha, quando o sofrimento tem um significado, um porquê, aí ele vira uma orientação de caminhos. Aí ele dá um exemplo. Vamos imaginar a estrutura celular, né? Tem o núcleo, uma bolinha ali, o núcleo, aí tem os orgânulos ali para formar o citoplasma, e aí depois por fora tem a membrana, tá? Aí lá naquele núcleozinho tem como é que fala? Um problema real. É um sintoma objetivo, que a pessoa chega lá para reclamar. Ele falando na língua médica dele, mas ele sempre trata os dois lados, o físico e o espiritual. Então, tem o sintoma objetivo. Qual é o sintoma objetivo que a pessoa vai lá reclamar? Então, a pessoa está com uma dor de cabeça, uma dor nos músculos, muito forte. Uma dor nos músculos muito forte. E o que está acontecendo com essa dor nos músculos? Ah, doutor, essa dor nos músculos, aí provoca... Esse é o núcleo, dor nos músculos. Aí vem os orgânulozinhos ali, onde fala... Ah, eu não consigo fazer mais nada. Agora é minha família que tem que fazer as coisas por mim, sabe? Meus amigos. E antes era o contrário. Eu sempre fiz tudo para todo mundo. Aí já é um sintoma, o quê? Indireto. Porque o problema objetivo é a dor física. O subjetivo já está criando o problema, né? Os outros têm que fazer por mim. E era sempre eu que fazia pelos outros. Aí vem os limites. O citoplasma ali faz de conta que são os limites que a pessoa tem. Tá, esse limite é que vai fazer com que esse problema seja uma coisa positiva. É o que vai desencadear para esse sofrimento ser uma reorientação do nosso caminho. Olha, fulana, o que isso tem trazido de positivo para você? Ah, não tem trazido nada. Nada de positivo. Aliás, Deus não me ama. O remedinho 3% vai fazer efeito? Né? Olha já a posição mental. Então, tipo, ok, você sempre fez tudo por todo mundo, agora é hora dos outros fazer por você. Então, aí, imagina se ele está dando ali uma cena. Imagina, na nossa crença reencarnatória, tem ali espíritos, né, envolvidos na cena, onde um fez algo para o outro agora precisa retribuir. E a pessoa não dá campo para isso. Aliás, não se focou tanto nela mesma, não cuidou tanto dela mesma a ponto de desgastar o corpo, e de uma forma ou de outra, é uma maneira daquele espírito devedor retribuir. Ah, pode ser. Já faz um pouco de sentido. A pessoa, apesar de não querer, obviamente, está naquela situação, mas pelo menos já tem o quê? Já tem uma explicação. E aí leva para o próximo, para a membrana, né, da célula, que é a resiliência, que é aí onde encontra força para lidar com esse problema. E o que ele fala hoje em dia, o tal do coping, né, que a pessoa, são repetições de ferramentas para poder lidar com o problema. Então, são orações, são meditações, são visualizações, são coisas que não estão no campo material, que pode auxiliar na recuperação daquela saúde. E aí a gente aprende que o amor só não adianta. Não adianta por quê? Porque o egoísmo, ele é amor.
Ele é tanto amor, só que é amor a si próprio, não a mais ninguém. Não deixa de ser amor. A avareza é amor. Amor ao dinheiro, né? A raiva, o orgulho, é amor. É amor a querer estar sempre certo, de achar que ninguém mais tem razão, que sempre leva para o egoísmo. Então, o que nós precisamos? De nos instruir para a gente poder amar de verdade, da maneira correta. As nossas más inclinações, muitas vezes, estão, sim, envolvidas de amor. Só que é muito importante, se a gente realmente quer buscar uma cura, buscar um bem-estar, buscar paz na consciência, é muito importante nós nos instruirmos. Porque um pai, por exemplo, uma mãe que sempre está passando a mão na cabeça de uma criança quando faz errado, está cometendo um crime, possivelmente. Então, a gente precisa amar as pessoas, saber o que aquelas pessoas estão sofrendo hoje em dia. O maior problema da humanidade hoje é suicídio. Incidências no posto de saúde, incidência infantil no posto de saúde no Brasil vem de violência doméstica. São problemas espirituais que está levando as pessoas a cometer um ato contra o corpo. Então, está vindo do espírito. Por isso, essa importância da gente não só estar aqui, mas continuar isso fora daqui. Porque frequentar rotinamente e tal, e estar analisando as pessoas, ao invés de prestar atenção e refletir o que aquele tema está querendo ajudar na nossa vida, o que eu busco dentro daquela sala de passe, eu tenho fé realmente que isso vai me ajudar? Eu creio realmente nisso? Porque senão a gente pode fazer isso o tempo que for necessário. Então, Jesus ele é incisivo, os apóstolos não tinham semelhanças de problemas. E ele mostrou que para todo tipo de problema existia solução. Ele nos abraça. E eu espero que seja com esse mesmo sentimento de força e de poder em saber que nós podemos fazer o que ele fez, e muito mais, seja esse sentimento que nos traga paz na consciência e que nós possamos estar envolvidos nele, não só na noite de hoje, mas em todos os outros dias da nossa vida. Muito obrigada pela atenção de vocês.